Bem-vindos à Resposta Católica. Eu gostaria de responder uma pergunta muito delicada de uma de nossas internautas e eu não gostaria nem de dizer o primeiro nome dela, porque a pergunta é muito delicada mesmo. Ela diz assim: Padre, eu hoje sou católica, convertida, praticante, realmente estou engajada na igreja, mas no passado, quando eu estava no início do casamento, era meio descabeçadinha, não sabia o rumo das coisas e eu acho que eu pratiquei um aborto. Veja, ela nem sabe se ela praticou um aborto de verdade. O fato é que ela teve uma situação em que a menstruação atrasou, ela ficou exasperada, com medo de que fosse uma gravidez e tomou um remédio abortivo. Então ela carrega na consciência essa realidade de que possivelmente deve ter cometido um aborto. Acontece que ela se confessou desse pecado, participa da igreja, hoje está engajada, feliz, contente, só que um padre, numa palestra na paróquia dela, chegou e disse que quem pratica o aborto está excomungado e que para se tirar essa excomunhão, somente o bispo ou então um padre que tenha recebido uma permissão especial do bispo. E agora, Padre Paulo, o que é que eu devo fazer? Bom, minha filha, veja, aqui são algumas coisas que a gente precisa esclarecer. Eu acho que esclarecendo você, eu vou esclarecer também muita confusão que surgiu na internet, até mesmo por conta do debate e da polêmica do aborto, né, no ano passado, principalmente por época das eleições. Em que consiste essa questão de excomunhão por causa do aborto? Bom, vocês sabem que a igreja possui um código de direito canônico. Esse código de direito canônico tem uma secção, uma parte, que é o direito penal. Ou seja, fala das punições. E que punições que a igreja tem para dar? Não são punições espirituais, não são evidentemente punições físicas. A igreja não põe ninguém na cadeia. Pois bem, a igreja tem uma punição espiritual automática, chamada excomunhão, para o caso do aborto. É uma excomunhão automática, que é reservada ao bispo. Primeira coisa, por que a igreja colocou essa excomunhão automática? Por uma razão muito simples. Porque existem muitos países que não punem o aborto como crime. Então, a igreja, querendo dar o exemplo, colocou a sua máxima pena, que é a excomunhão, para a questão do aborto, para que os legisladores nesses vários países entendam: o aborto precisa ser punido. Enquanto, por exemplo, não há nenhuma punição da igreja, não há excomunhão no caso do infanticídio. Vamos supor, a criança acabou de nascer, você vai lá e mata a criança que acabou de nascer. Não existe excomunhão. Mas por que, padre? O crime é tão grave quanto, até mais grave ainda, porque você está vendo a criança ali? Sim, o crime é grave. Só que a legislação civil já dá a cadeia para a pessoa que faz isso. O infanticídio é algo que já leva as pessoas para a cadeia, mas o aborto nem sempre. Então, primeira coisa que você tem que entender é por que é que a igreja acrescentou essa penalidade para o aborto. Por exemplo, se você mata uma pessoa, não tem excomunhão. Se você mata uma criança, não tem excomunhão. Mas se você mata a criança no ventre da mãe, tem excomunhão sim. Por quê? Porque a igreja quer claramente que as pessoas entendam a gravidade do crime que estão cometendo. E, infelizmente, os governos não estão colaborando com isso. Muitos governos têm, quando tem leis que condenam o aborto, como é o caso do Brasil, não aplicam a lei. Você já entendeu? Aqui no Brasil a gente não aplica a lei. Você conhece alguém que foi para a cadeia porque cometeu um aborto? Você conhece algum médico abortista que foi levado para a cadeia? Não é? Então você entende que aqui as coisas são complicadas no nosso país. A igreja então se coloca muito claramente nessa posição, excomungando as pessoas que praticam aborto, não somente aquelas que praticam aborto, como aqueles que são cúmplices deste aborto, cúmplices diretos. Bom, então, para quem é que se aplica a pena da excomunhão? Para a pessoa que fez o aborto e produziu o efeito, ou seja, de fato, a criança morreu. Aí existe excomunhão, tá? Se a pessoa tentou abortar, mas não conseguiu,
não houve excomunhão. Mas se a pessoa quis abortar e de fato abortou, houve excomunhão. Agora, vem a pergunta, e todas as pessoas que fazem aborto estão excomungadas? Não necessariamente. Aqui que vem um pouco de confusão. Por quê? Porque essas penas automáticas, ou seja, o aborto late sententia, uma pena automática, para que aconteça a excomunhão, a pessoa tem que saber que a excomunhão existe. Está entendendo? Se a pessoa nunca ouviu falar que existe a excomunhão para quem comete o aborto, a pessoa não está excomungada. Atenção, não estou dando minha opinião. Isto é a lei. Isso está previsto no Código de Direito Canônico. As penas automáticas, ou seja, no caso a excomunhão do aborto, não se aplicam, não acontecem no caso em que a pessoa não conhece a pena. Então, vamos pôr aqui 2 casos bem concretos. Imagine 2 mulheres que vão lá na clínica fazer aborto. As 2 fazem o aborto. Uma era católica, praticante, consciente e sabia o que estava fazendo e sabia que havia uma pena de excomunhão. A outra era católica, mas não era tão praticante, não conhecia as coisas, meio ignorante, nunca foi de estudar muito a fé, foi lá e fez o aborto também. Pois bem, aquela que sabia da excomunhão está excomungada, aquela que não sabia da excomunhão não está excomungada. Está entendendo? Essa é a disciplina da igreja. Ah, mas eu não concordo, etc. Veja, gente, aqui não estamos numa discussão de opinião. Lei é lei e a lei deve ser aplicada estritamente porque trata-se de lei penal. A lei penal deve ser aplicada de forma estrita. Portanto, só é excomungado aquele que sabia que havia a pena da excomunhão. Respondendo a você, minha filha, que está tão preocupada. Fiquei sabendo agora que tem uma pena de excomunhão. Eu fui excomungada? Certamente não, porque você não sabia da pena da excomunhão. Agora, se você está assistindo esse vídeo e ficou sabendo agora, porque está assistindo o vídeo, que existe a pena da excomunhão para o aborto, se você fizer aborto daqui para frente, minha filhinha, você está excomungada. Entende? Porque você ficou sabendo. E por isso é necessário que os padres preguem a respeito desse aborto, dessa excomunhão, perdão, né? Preguem contra o aborto. Por quê? Para que as pessoas saibam, e somente assim é que nós vamos ter a aplicação real do direito penal da igreja. Um outro ponto bastante polêmico, mas que eu quero responder desde já. E o que acontece com os legisladores? Vamos supor, os legisladores que votam a favor do aborto. Eles estão excomungados? Aqui a questão se torna muito mais complexa. Por quê? Porque não tem somente a questão da ignorância, a pergunta é, será que eles sabem? Mas, número 2, eles são católicos, porque não é possível você excomungar quem não é católico. Não é? Você não pode excomungar um protestante, ele já está fora da comunhão da igreja. Você não pode excomungar um ateu, ele já está fora da comunhão da igreja. Então, se ele é católico e ele está plenamente consciente do que ele está fazendo, ele está sendo cúmplice direto, não somente de um aborto, mas como de milhões de abortos. Portanto, a situação dessa pessoa é muito grave. Muito grave porque ele está colaborando com o aborto das pessoas. No entanto, existe uma polêmica de interpretação. A polêmica de interpretação é a seguinte: esse legislador pode ser considerado cúmplice direto ou ele é somente cúmplice indireto? Ou seja, a pessoa que deixa aberta a porta da casa para que um outro entre e roube,
ele é cúmplice direto? Algumas pessoas dizem, é evidente, ele abriu a porta. Se ele não tivesse aberto a porta, a pessoa não entraria. Outras pessoas respondem dizendo, não, mas ele somente abriu uma possibilidade, quem roubou foi o outro. Seja como for, nós, se tivermos esta eventualidade triste de no Brasil termos o aborto aprovado, nós estamos diante de um crime terrível. E a minha opinião pessoal é que os legisladores que cometem esse crime certamente são cúmplices diretos. A polêmica ela existe, mas eu prometi para você que faria uma distinção muito clara nessas nossas respostas, aquilo que é a interpretação da doutrina e da disciplina da igreja, sem dúvida alguma, e que eu iria advertir você quando se trata de uma tomada de opinião, né? Tomada de posição. Eu estou manifestando a minha posição e a minha opinião pessoal. Eu penso que, no caso aqui, a lei se aplica também aos legisladores.